Oi, gente, eu me chamo Tainá e junto com meu grupo, composto pela Ana Carolina, Caroline e Isadora, vamos falar sobre a avaliação do conforto térmico de instalações pecuárias utilizando-se diferentes tipos de cobertura. Esse é um tema extremamente relevante para a produção animal, principalmente porque o ambiente onde os animais estão inseridos tem um impacto direto no bem-estar, na saúde e na produtividade e, consequentemente, nos resultados econômicos da propriedade. Nesse trabalho, a gente analisou diferentes tipos de coberturas e como elas podem modificar o ambiente e melhorar o conforto térmico desses animais, sendo assim uma avaliação fundamental para auxiliar os produtores e técnicos na tomada de decisões mais eficientes. O conforto térmico é um dos pilares das instalações pecuárias modernas, por conta de ele influenciar diretamente o bem-estar, a eficiência alimentar e a produtividade dos animais. Isso porque os animais têm a sua chamada zona de conforto térmico, onde eles conseguem realizar suas funções fisiológicas sem precisar gastar energia extra para se aquecer ou para resfriar o organismo. E quando eles saem dessa zona de conforto térmico, ou seja, quando a energia do ambiente ultrapassa essa zona, os animais começam a desviar energias do mecanismo para perda de calor. E isso faz com que ele reduza o tempo dedicado ao consumo de alimento e a taxa de conversão nutricional. Além disso, em regiões quentes ou úmidas, o tipo de cobertura utilizado nas instalações se torna um elemento chave para manter o microclima interno adequado. A cobertura é basicamente o ponto da estrutura que mais recebe radiação solar ao longo do dia. Por isso que ela pode funcionar como um isolante eficiente ou como uma fonte de calor para dentro do galpão. Com isso, estudos recentes analisam materiais, estruturas e estratégias de sombreamento para reduzir o estresse térmico em bovinos. O objetivo dessa linha de pesquisa é compreender como que cada cobertura vai se comportar a diferentes variações climáticas e como que isso vai se traduzir no ambiente interno e principalmente como que essas mudanças vão afetar diretamente o comportamento e o desempenho produtivo destes animais. Então, dando continuidade à introdução que a Tainá já comentou, eu vou trazer um pouquinho o que é essa análise e por que a gente tem que analisar o conforto térmico em relação às diferentes coberturas, né, que a gente disponibiliza nas instalações pecuárias. Né? Então, quando a gente fala em conforto térmico, a gente está tentando entender esse ambiente que foi construído, né, que permite que os animais tenham uma boa homeostase, né, então um bom equilíbrio do corporal. E para isso a gente tem que avaliar, então, temperatura interna, a ventilação, a umidade relativa do ar, radiação também, e até mesmo o tipo de piso. Então, são diversos elementos que combinam e que a gente consegue determinar, então, diretamente envolvendo o bem-estar animal e fatores que influenciam o desempenho zootécnico. Né? Então, como foi discutido também por Baeta e Souza, que a gente cita no documento, né, no trabalho. Então, dentro dessa análise, a gente tem componentes que são importantes dentro da instalação, que é o tipo de cobertura utilizado. Então, a cobertura ela é responsável por grande parte das modificações, né, do microclima, como a Tainá comentou, e também depende do formato do material que ela é constituída. Ela pode aumentar, reduzir, né, a carga térmica. E também ela é essencial para a gente conseguir entender como profissionais, como produtores, como que a gente vai contornar as situações que a gente tem dentro da nossa produção. A gente sabe muito que o ambiente interfere. Então, ter o conhecimento de fatores edafoclimáticos, é, das próprios eventos climáticos que acontecem geralmente na região, o tipo de produção que a gente vai estar utilizando, a espécie que a gente vai estar produzindo, isso tudo, o ciclo, o tipo de fase que a gente vai estar produzindo também influencia, que leva em relação aos dados de indicadores produtivos, de ganho de peso, a ingestão alimentar, a eficiência alimentar também, que a gente vai ter desses animais. Então, é um combo geral que nós, como profissionais, futuros profissionais, e os produtores devem ter em mente. Então, quando a gente estuda o conforto térmico associado a esses diferentes tipos de cobertura, ajuda a gente a conectar as estruturas físicas e as respostas fisiológicas dos animais.
que nos permite ter um olhar mais aprofundado desses resultados que a gente pode encontrar na nossa produção e também que corroboram com as literaturas. A gente leu vários artigos bem bacanas que citam diferentes tipos de cobertura, né, para diferentes climas e para as diferentes regiões do Brasil em específico, né. Como no trabalho não ficou bem definido o tipo de produção que a gente iria realizar, a gente acabou focando mais na parte de carnes, né, produção de carnes, bovinos de corte, mas se você for utilizar suínos, for produzir aves, ou seja, até a produção de leite, isso vai variar também o tipo de cobertura e o tipo de complemento nas instalações que a gente vai sugerir para o produtor. Então, a partir disso, a gente vai vendo as soluções que melhor funcionam para o melhor tipo de produção em relação à cobertura, né? Então, a gente consegue tomar decisões mais assertivas para melhorar o desempenho das instalações pecuárias de curto, médio e longo prazo. Então, agora tendo todo esse apanhado, né, da parte mais teórica em mente, eu vou passar para minha colega Isadora definir e apresentar um pouquinho mais sobre os artigos que a gente pesquisou, né, e como eles se relacionam com o tema do trabalho. Então, mostrando impactos práticos que esses tipos de cobertura têm no desempenho dos animais, especialmente, né, para a produção de carne. Então, agora, seguindo para o desenvolvimento, a gente escolheu 3 artigos diferentes que tratavam, na verdade, do mesmo tema, só que com pontos críticos diferentes. Então, eles apresentavam perspectivas diferentes, só que relacionadas ao nosso tema. Então, o primeiro estudo foi esse de 2016, que aconteceu na Tailândia, que é um clima característico por ser quente e úmido, né, nessa região. E eles organizaram animais, tudo padronizado, de corte. Mesma raça, mesma idade e mesma fase de produção. Então, o que aconteceu? Eles separaram na estrutura deles uma modificação na cobertura tradicional, que no artigo eles chamam de tradicional, mas é a telha de cerâmica, que é mais utilizada. E aí ali eles fizeram uma modificação instalando telas de sombreamento acima do telhado, criando uma camada de ventilação, que eles chamam também no artigo. E aí, ali, com o intuito de causar um melhor conforto térmico para os animais. E aí, eles separaram um grupo onde deixava os animais dentro dessas instalações e outro nas instalações normais, sem as telas de sombreamento. Os resultados foram positivos com o objetivo deles, então teve redução de carga solar, teve redução do estresse térmico, teve um aumento de produtividade, teve um maior consumo alimentar, um menor consumo de água, porque, assim, um menor consumo de água em relação ao aumento de fadiga, né? Elas continuaram consumindo a quantidade de água necessária para o aumento da produção, mas não excessivamente ao ponto de causar fadiga. Esse foi um ponto também muito importante que eles colocaram nos resultados do trabalho deles. Então, eles apresentaram um tipo de material, eles avaliaram o tipo de material considerando essa modificação na estrutura que eles fizeram. E daí ali eles falaram que eles defenderam a ideia de que não é só necessário alterar o tipo de cobertura, do material da cobertura, mas também as modificações e o manejo dessa cobertura também vai ser muito essencial para os resultados positivos. E aqui foi, então, que eu falei, né, as pequenas alterações que eles fizeram, né, que gerou também um impacto ali no microclima, nessa estrutura que fizeram a modificação, na outra continuou normal, continuou também com estresse térmico e tal. Eles apresentaram no artigo, que tem o link depois no final. E aí, foi uma estratégia eficaz, só que, como eu disse antes, não foi só o fato de mudar o material. Também foi o manejo que eles fizeram ali da modificação da estrutura. O segundo artigo foi de 2022, recente, né? E eles fizeram em um clima temperado, com alta taxa de chuva. Então, era totalmente o oposto do que eu falei, que eu citei anteriormente, né? Então, o que eles fizeram? Separaram 2 tipos de
de área experimental. Um com piquete com cobertura granules, aquelas que geralmente, né, é polietileno, o que eles usam, mas tem outros materiais. Mas nesse trabalho específico usaram o polietileno que é mais econômico e também é mais translúcido. Mas tem outros materiais que podem ser utilizados. Mas aqui foi a de polietileno. E aí, um piquete com esse tipo de material e o outro sem cobertura. São os convencionais que eles chamam, né, nesse trabalho. E o que eles... Qual foi o foco de estudo deles, né? O que eles quiseram... O objetivo deles era que não bastava apenas mudar o tipo, avaliar o tipo de cobertura se outros âmbitos do animal não era analisado. Então, por exemplo, eles analisaram o comportamento desses animais de confinamento dentro desses locais, né, onde eles colocaram de área experimental, para ver como que eles se comportavam. Então, eles chegaram à conclusão de que não era só o fato de ter uma radiação solar muito forte em cima deles, que causava o desconforto tanto térmico quanto fisiológico, né, que diminuía a produção deles. Era também o fato de que tinha muito, principalmente, né, alta umidade e muito barro formado por conta da alta umidade. Então, o foco de estudo foi exatamente isso, não era apenas o calor gerado pelo ambiente, era também esses fatores críticos que eu citei, que para eles alteraram bastante os resultados deles. Então, o que eles concluíram? Avaliaram também o tipo de material utilizado, com e sem material, em diferentes áreas experimentais. E aí tiveram o resultado de menor estresse térmico e ambiental nos locais onde estava, nos piquetes onde tinha essa cobertura, né, com esse material. E aí resultou num maior ganho de peso, numa taxa de desempenho maior, um consumo alimentar de matéria seca maior, porém nos outros que não tiveram a cobertura, apresentaram também uma taxa de consumo de matéria seca maior, porém não convertia na produção, que foi um dos resultados que eles também comentaram, né, no desenvolvimento, na discussão deles, desse trabalho. Então, em regiões, o que eles concluíram, né? Que em regiões mais com alto índice de pluviosidade, o ideal não é só avaliar a cobertura, mas também o tipo que essa cobertura como que essa cobertura vai atuar no clima, nesse microclima gerado dentro dos piquetes, principalmente em confinamento. Então, eles avaliaram, como o artigo passado que eu citei antes, eles avaliaram o tipo de cobertura, e nesses aqui eles avaliaram o tipo de cobertura e a influência que tem em ambientes de clima temperado, especificamente com alto nível de chuva, né? O terceiro estudo também é recente, de 2023, e foi um compilado de estudos, na verdade, né, de vários autores que contribuíram para a mesma ideia. Qual que era a abordagem que eles quiseram trazer nesse estudo, né? Mais relacionado à avaliação econômica, assim, por que os produtores preferem esse tipo do que esse, sem avaliar exatamente o tipo de material e como que esse material vai ser convertido, como que os resultados desse tipo de material vai ser convertido na produção animal. Então, eles fizeram, né, avaliação econômica, avaliação estrutural da propriedade mesmo, tipos diferentes que o material gerava de sombra, porque o material ele não vai gerar o mesmo tipo de sombra que o outro, dependendo, né, da discrepância dos materiais. E aí, ali, eles consideraram, né, principalmente a viabilidade econômica. E aí, ali como está no slide, né, que eles tiveram de resultado. A eficiência na redução da carga térmica com diferentes tipos de materiais, porém, materiais mais caros eram materiais que tinham respostas melhores, mas também eles eram mais trabalhados, né? E aí, o que eles concluíram, né? Apenas a sombra, ela não vai garantir um conforto térmico. Só eu colocar uma sombra ali não vai garantir.
o tipo de material que vai fornecer essa sombra é o que eles julgam ser mais importante, além da questão econômica também, porque não é todo produtor que vai conseguir um determinado tipo de material que julgam ser melhor, mas que ele não tem condições de manter aquele material, tipo a manutenção, a compra mesmo, a... esqueci a palavra. A instalação dele. Não é todo produtor que vai poder fazer isso, né? Então, a escolha, eles chegaram à conclusão de que a escolha ideal para escolher, né, o tipo de material utilizado para cobertura, além da avaliação do conforto térmico que ela traz, que sim é muito importante, também por trás tem outros fatores que influenciam mais do que outros, né? Então, por exemplo, a viabilidade econômica, o tipo de material e a avaliação dele são fatores muito importantes na escolha. Mas, especificamente nesse artigo, eles trouxeram que a viabilidade econômica é muito mais influente do que, de fato, o tipo de material. Mas eles também corroboraram com os outros dois artigos que avaliaram o tipo de material, eles também avaliaram o tipo de material, e eles corroboraram que sim, o tipo de escolha que a gente faz na hora de construir a cobertura é muito importante, porque cada material ele traz uma experiência diferente para o animal. E dependendo dessa experiência, o desempenho vai cair. Da finalização da nossa discussão em relação aos artigos que você acabou de apresentar, a gente observa que a avaliação de conforto térmico ela está sim diretamente ligada às características que a gente tem nos diferentes tipos de cobertura utilizados nas instalações. Então, esses estudos eles demonstram isso de diferentes maneiras, né? Cada um com as suas peculiaridades. Então, em regiões quentes, a gente tem uma prioridade de reduzir essa radiação solar. Em regiões de alta pluviosidade, a gente tem a necessidade de manter pisos secos e controlar a umidade. Já em ambos os casos, tem a questão econômica, que é de suma importância, né? E tem um manejo adequado que pode definir essa cobertura, se realmente ela vai ser eficiente ou não. E com isso, claro, escolher o tipo de cobertura não se torna apenas uma questão de estrutura física. É uma decisão que exige da gente considerar o clima da região e os objetivos produtivos, né? De acordo com as fases dos animais e também a capacidade de lotação e o manejo do sistema, já introduzido ao sistema, né? Então, de modo geral, essa discussão que a gente apresentou agora, ela serve como base para a gente entender as próximas decisões técnicas que nos orientam e dimensionam o uso dessas coberturas em instalações pecuárias e como elas impactam o conforto térmico e, consequentemente, o desempenho dos animais. Então, a partir daqui, passo a palavra para minha colega Carol, né, que ela vai dar um apanhado geral às conclusões do trabalho. Tendo em vista os fatores e os estudos apresentados, concluímos então que as coberturas elas exercem um papel fundamental no conforto térmico dos animais, no bem-estar e no desempenho dos bovinos. Não há uma melhor opção ou uma opção única, mas sim vai depender do clima da região, se há presença de ventos, a umidade relativa do ar, entre outros fatores ambientais. Também a fase produtiva desses animais, o manejo do dia a dia, e o custo-benefício para o produtor e para a propriedade. Falando um pouco sobre os 3 artigos utilizados no nosso trabalho, no primeiro, vimos que com as modificações simples de telhado, de cobertura, conseguimos reduzir bastante a radiação e são mais eficazes para as regiões quentes. No segundo estudo, com a cobertura greenhouse, conseguimos controlar melhor a umidade e o barro localizado, que são essenciais para uma região que é mais chuvosa. E no nosso terceiro trabalho,